Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar de final de semana o quinto domingo do tempo da Quaresma, ano B. Semana que vem já estaremos celebrando o sexto domingo da Quaresma, conhecido como o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Entraremos assim na Semana Santa. A liturgia da palavra hoje nos traz como textos para reflexão Jeremias capítulo 31, versículo de 31 a 34. O salmo é o Salmo 50. A segunda leitura é Hebreus capítulo 5, versículo de 7 a 9. O evangelho é de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. É importante nós termos conhecimento que para nós criarmos laços com uma instituição, como uma pessoa ou com o próprio Deus, nós precisamos conhecer a realidade, porque esses laços vão firmando-se a partir do momento que nós temos um maior conhecimento. E sabemos que esses laços que têm que ser mais sólidos, eles precisam ser adquiridos com bastante perseverança, com bastante dedicação e principalmente com bastante fidelidade. É como o laço matrimonial. Tem que ter perseverança, tem que ter fidelidade, tem que ter bastante dedicação, como também o laço de uma ordenação presbiteral, de uma consagração. Se a pessoa não buscar uma fidelidade profunda, uma dedicação sólida, ela não dará conta de se manter por muito tempo. E nós sabemos que no mundo hoje, as alianças, os pactos, eles são muito frágeis, não tem consistência. Exatamente isso que na primeira leitura de hoje nós somos chamados a aprender, porque o povo de Israel tinha feito um pacto com o seu Senhor, uma aliança com o seu Senhor. No entanto, eles não foram capazes, de manter a fidelidade, não foram capazes de manter uma dedicação que deveria ter para não quebrarem esse pacto. Então é importante olharmos para o mundo que vivemos hoje, onde nada tem sua solidez, nada é inquebrantável, e firmarmos profundamente, principalmente o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus, para que nada venha quebrá-la e nos afastarmos assim da graça, da força, do amor de Deus que vem ao nosso encontro, principalmente nesse tempo quaresmal. E o grande grito da Quaresma, quando pede a nossa conversão do nosso coração, é exatamente isso, para nós firmarmos os nossos laços de fidelidade para com Deus. E isso é nadar contra a maré, porque tudo no mundo hoje é descartável, tudo no mundo hoje não é valorizado, e nós somos chamados exatamente para irmos contra a realidade, o modismo do mundo de hoje. Eu me lembro que o Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele que tem sempre um coração voltado para os pobres, para os pequenos, que tem um coração cheio de misericórdia, dizia: olha, é necessário nós não esquecermos das pontas,
e nos firmarmos só no meio. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que em uma ponta nós temos as crianças, na outra ponta nós temos os idosos e no centro nós temos aqueles que produzem. Então é muito próprio do mundo de hoje, que descarta com facilidade aquilo que não produz, criar a indústria do aborto. Criança não pode produzir e, muito pelo contrário, não tem condições de oferecer por um longo tempo nada, então vamos descartá-la. Uma ponta está descartada e a outra ponta, depois de uma vida dedicada ao trabalho, depois de uma vida de busca de conhecimento, e cada idoso é uma verdadeira biblioteca, mas como não produz nada, vamos descartá-los. Ficarmos só com o centro, com aqueles que podem produzir. Então, nós somos chamados a buscar cada dia uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso com a verdade, uma vida de compromisso com o nosso semelhante, porque Deus nos ama não por aquilo que nós produzimos, não por aquilo que nós fazemos. Deus nos ama por aquilo que nós somos. Somos todos crianças, adultos, idosos, filhos amados e queridos de Deus. Então nós somos chamados para que não firmemos as nossas convicções, as nossas vidas na lei, mas muito pelo contrário, firmarmos a nossa fidelidade, as nossas convicções na profundeza do amor de Deus. Então a proposta de Deus na primeira leitura é exatamente essa. O povo que tinha recebido os mandamentos, as leis, não estavam dando conta de vivê-los. Então eles não tinham força suficiente para poder viver com fidelidade a aliança que tinham feito com Deus. E a proposta de Deus nesse quinto domingo da quaresma é exatamente isso: trocar essa aliança, tirar essa aliança que foi feita, que foi dada em pedras, escritas em pedras, para poder gravar em nossos corações, para que possamos assim vivermos não uma lei externa, mas uma lei interna, uma lei do coração, que é a lei do amor. E exatamente esse ensinamento que Deus quer imprimir na nossa alma, para que nós possamos assim caminhar com fidelidade. Então entendamos, no momento que nós assumimos uma vida matrimonial só por causa da lei, não daremos conta vivermos de maneira externa o matrimônio, não a vida interior. A mesma coisa quando assumimos a vida sacerdotal, a vida consagrada. Se formos viver somente como uma profissão e a lei nos dá as regras da profissão, nós não daremos conta. Quando assumimos uma vida profissional, se nós vivermos somente pela lei para receber o salário no final do mês, não daremos conta. Tudo o que fizermos, precisamos fazer de maneira muito interior, no mais íntimo do nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o matrimônio, ele só sobrevive através do amor. Aquilo que brota do interior do coração do homem. Uma vida sacerdotal ou consagrada só sobrevive se for fundada no amor.
como também a profissão, uma amizade, seja o que for, nós precisamos interiorizar, porque no interior encontra o nosso coração repleto de amor, para que possamos cada vez mais responder à necessidade do irmão e principalmente responder o chamado que Deus faz em nossas vidas, seja para que vocação Ele nos chamou. E assim firmaremos um laço, um pacto firme, inquebrantável, porque é fundado, porque é firmado no amor. Então Jesus nos ensinou isso, porque o seu laço de amor para com o Pai era tão profundo, é tão profundo, que ele foi às últimas consequências, mas jamais deixou de viver a fidelidade ao pacto, à aliança que ele fez com o Pai, de vir ao mundo e salvar a humanidade. Então a carta aos Hebreus diz exatamente isso, que quando Jesus veio, ele viveu obediência ao Pai. Em tudo ele obedecia e fazia a vontade do Pai. Não só obedecia, mas também escutava a palavra do Pai para realizar muito bem a sua missão. E não somente escutava, mas também sempre ele glorificava o Pai, porque sabia que tudo o que ele realizava era obra do Pai. Era o Pai que estava abençoando, era o Pai que estava dando para ele a graça de realizar essa grande missão que é a salvação da humanidade inteira. Então ele vai nos ensinar o caminho que precisamos trilhar para vivermos nosso pacto com Deus, nossas alianças com Deus e com os irmãos com fidelidade. Ele vai dizer, olha, se o grão de trigo aí na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Exatamente isso. Quando o agricultor ele pega aquele saco de sementes de trigo e guarda ali por 5, 6 anos, por muitos anos, a tendência é as traças, a tendência é apodrecer. Sem estar debaixo da terra, não servirá mais para nada. Ou ele pode pegar também aquelas sementes de trigo e fazer um pão, comer o pão, e a semente termina e não tem mais nada o que fazer. Mas quando ele coloca aquele saco de semente debaixo da terra, ela vai morrer e dali vai produzir muitos frutos. Alimentará a sua família e alimentará muitos outros. Assim deve ser a nossa vida. Não devemos guardar as nossas vidas. Não devemos ver a nossa vida buscando somente prazeres para nós mesmos. Precisamos nos lançarmos na terra para que ao morrer em auxílio dos nossos irmãos, nós possamos produzir muitos frutos. Então é necessário irmos ao encontro de Jesus. Fazer como fizeram aquele grupo de gregos. Queremos ver Jesus. E o querer ver Jesus dos gregos não é somente querer ver Jesus fisicamente. Não é somente olhar para os olhos de Jesus. Não é somente querer saber como é a fisionomia de Jesus, mas entrar no mais profundo mistério de Jesus. Porque entrar no mais profundo mistério de Jesus é entrarmos na intimidade de Deus, entrarmos em comunhão com Deus. E aquilo que Jesus diz, quando André e Filipe apresenta para ele o grupo de gregos que queria ver Jesus, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, porque Jesus veio exatamente, não somente para poder salvar os judeus, o seu povo, mas ele veio para salvar todos os homens. E os homens já estavam compreendendo.
Embora os judeus tinham o coração duro, os homens, os pagãos, os gregos já estavam compreendendo que a missão de Jesus era global, atingir cada ser humano. E que nós possamos, nesse quinto domingo da quaresma, nos deixarmos sermos atingidos por Jesus, para que quando entrarmos na Semana Santa, para podermos a experiência da paixão, morte e ressurreição de Cristo, possamos verdadeiramente ressuscitarmos para uma vida nova em Cristo e assim vivemos a felicidade desse Deus que se entregou por amor à humanidade e, como consequência, trouxe a salvação para todos os homens. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.